Bem-vindos ao nosso canal Audiobook. Nosso livro de hoje é Resiliência Mental. Autora Débora Corgozinho. Nos ajude deixando seu like e sua gratidão nos comentários. Introdução. A vida é um dos fenômenos mais espetaculares. Ela é um presente, uma das maiores dádivas do Criador. Toda sua diversidade e beleza nos encantam e nos tornam obcecados pelos processos que esta realiza. É de nos deixar perplexos. Quanto mais nos aproximamos e estudamos os enigmas da origem da vida, mais indagações são criadas. Assim, a busca incessante por desvendá-la vem tomando conta dos centros de pesquisa e laboratórios. A tecnologia avançada e a dedicação do homem para descobrir os enigmas da vida, tudo isso coopera para transmitir à humanidade as maravilhas descobertas e relacionadas às formas de vida na face da Terra. E a questão intrigante é, como os animais ganharam a aparência que têm? O que suas formas revelam sobre sua história? Os cientistas e biólogos afirmam que a forma dos animais está relacionada com a luta pela sobrevivência, que molda as formas de vida. Imagine por quanta adaptação passaram os seres vivos que são encontrados com décadas ou centenas de anos de vida, é de se espantar. Até ser imortal, não sabia? Isto mesmo, imortal. É a água viva imortal, Turritopsis nutricula. Quanta resistência e resiliência. A pergunta é, como ser resistente e superar os desafios apresentados enquanto há vida, em momentos que as mudanças são frequentes, com movimentos constantes e o ritmo quase dissociado das faculdades intelectuais e morais determinando um tempo provisório, no qual a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de acompanhar essa velocidade? Com a intenção de colaborar e auxiliar na pergunta realizada, esta obra apresenta elementos essenciais para desenvolver a resiliência mental e blindar a mente de forma a propiciar o desenvolvimento do indivíduo para superar os desafios apresentados a partir da inteligência mental, podendo ainda tornar uma pessoa disposta a ser melhor a cada dia, mesmo que para muitos seja algo impossível ou distante. Como elementos, temos a automotivação, a observação-visão, a atitude e poder de decisão, o comprometimento, a determinação e o foco. Todos estes, desenvolvidos de forma eficiente e eficaz, possibilitam a resiliência mental e blindam a mente, o nosso maior campo de batalha. Quando fomos escolhidos após lutar contra 250 milhões de espermatozoides, o nosso subconsciente era puro e tinha ciência de todas as habilidades necessárias para nadar e chegar ao alvo, o óvulo, no lugar certo, na hora certa, o espermatozoide capacitado e maduro já tinha a certeza de que a corrida pela vida já estava ganha. Hoje, porém, temos, além do nosso subconsciente, o consciente, que é moldado por aquilo que vemos, ouvimos, sentimos e experimentamos. O que é absorvido neste processo ensino-aprendizagem, no meio em que estamos inseridos, em sua maioria contribui de forma negativa para a vida. Se o homem não atentar em duvidar de tudo que lhe é apresentado de forma negativa e se desafiar a viver de forma autônoma, autêntica e resiliente, a vida se torna um fardo. Assim, isto nos ensina que é necessário ser automotivado e não contar com motivação externa, pois está efêmera, condicional. Estar automotivado para o objetivo traçado, no entanto, faz com que lidemos com os desafios da melhor forma, pois somos conscientes de que, se temos visão do que almejamos e nos comprometendo com este objetivo, podemos treinar o cérebro para desenvolver a resiliência mental, tendo poder de decisão ou atitude assertiva, e permanecer focados e determinados a vencer ou superar a situação ou problema, flexibilizando o que for necessário a ponto da pressão ou carga imposta no campo da nossa mente. Seja em caso de doença, perda de entes queridos, perda de um excelente cargo ou emprego, dificuldade financeira, problemas interpessoais, entre outros, poderemos usufruir destes conteúdos e conceitos, que propiciarão a habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado original, mas mais fortes, maduros e satisfeitos pela presença da paz, da alegria que toma conta de nosso ser em poder passar por situações ou problemas que serviram para nos apontar nossos pontos fortes e fracos, nossas oportunidades e ameaças, e enfim, com inteligência emocional, afirmando que tudo coopera para sermos cada dia melhores, mesmo que tudo nos pareça sombrio e desconhecido. Capítulo 1. A vida e a luta pela sobrevivência. A origem da vida é algo que nos deixa obcecados. Há várias teorias sobre o tema e cada ser escolhe a sua crença em uma delas, pois se identifica mais com aquilo que lhe é apresentado. Segundo Rudy Raff, cientista e biólogo, a genética e a paleontologia trouxeram de volta muitas questões que possibilitam desvendar enigmas sobre a origem da vida. Ele e sua equipe ficam perplexos por lidarem com questões que chegam a assombrar, de tão profundas. Se pararmos para refletir, notamos que é maravilhosa a vida na Terra, pois ela é cheia de diversidade.
Podendo observar e estudar as milhões de espécies, a questão intrigante é: como os animais ganharam a aparência que têm? E o que suas formas revelam sobre sua história? Segundo os cientistas, a forma dos animais, a princípio, está relacionada com a luta pela sobrevivência, que molda as formas de vida. Portanto, somente aquele que lutou pela sobrevivência tornou-se vencedor? Então, o que aprender com os vencedores? Afinal, com o passar do tempo se tornam personagens desconhecidas e heróis anônimos. Eles não são apenas criaturas primitivas ou simplórias, mas, sim, sobreviventes que venceram por uma boa razão. Vejamos algumas imagens das criaturas mais antigas do mundo, que confirmam o que descrevemos e nos deixam perplexos. A luta pela sobrevivência molda as formas da vida. Água-viva imortal, Turritopsis nutricula. Este animal é o único que descobriu a fonte da juventude. Ele consegue se transformar de adulto, estágio maduro, em bebê em estágio de pólipo, quantas vezes julgar necessário. Molusco Quaoag, Artica islandica, 507 anos. Para descobrir a idade dos moluscos, o método mais utilizado pelos cientistas é contar os anéis que formam a concha, sendo que cada anel corresponde a um ano. Essas marcas podem ser vistas tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da concha do animal, mas é do lado de dentro que elas podem ser analisadas com mais facilidade. Toda esta descrição autêntica nos apresenta a vida associada a desafios que exigem de nós uma constante luta em termos gerais. Podemos observar e analisar que todo ser vivo frequentemente luta e guerreia pela sobrevivência. Temos ciência da necessidade de nos movimentar, lutar, guerrear, correr atrás e manter firmes com propósito, indiferente a quantas forem as ameaças, emaranhados, obstáculos, etc. Por maior que sejam os desafios, estamos aqui hoje porque, no início de tudo, decidimos ganhar a corrida, por mais ameaçadora que parecesse, por maior que fosse o exército que enfrentamos, 250 milhões de espermatozoides. Somos vencedores por excelência, e durante nossa primeira corrida competitiva, nós fomos o único espermatozoide que passou pelo processo de seleção natural de altíssima eficiência, vencendo uma escalada longa e exaustiva e nos atentando para um elemento essencial, o tempo, pois o óvulo tem vida limitada. Então, o espermatozoide capacitado chegou no momento certo. Por fim, foi vencedor por resistir a uma jornada inacreditável. Os demais fracassaram por não estarem no lugar certo, na hora certa e não encontrarem a direção correta no colo do útero ou na junção útero-tubal, alguns não conseguiram por terem se capacitado antes, outros, por atraso na capacitação dos espermatozoides. É essa luta pela sobrevivência que molda as formas da vida. E estar atento ao tempo é fundamental. Lembre-se, é necessário lutar, estar atento ao meio inserido, ao tempo e às oportunidades que se apresentam para nós como um flash. Devemos agarrá-las e seguir na direção do alvo, confiantes, ainda que, em alguns momentos, seja necessário superar nossos limites e nos tornarmos expert em resiliência mental a ponto de blindar nossa mente, com um grito de vencedor, voar cada vez mais alto, libertos do medo e de tudo aquilo que tenta nos fracassar. Eis aí a importância de desenvolver a habilidade da resiliência mental. O ser humano, como qualquer outro ser vivente, enfrentou e enfrentará, durante toda a sua existência, um exército de adversidades para sobreviver. Analisa-se a luta pela sobrevivência humana desde a fecundação até o momento em que essa máquina complexa, o nosso corpo, deixa de funcionar. Segundo o médico Drauzio Varella, foi preciso travar uma guerra com 250 milhões de espermatozoides, que, teoricamente, são capazes de gerar uma população maior do que a do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai juntos. O renomado médico afirma que toda essa quantidade é necessária porque chegar ao óvulo é uma missão quase impossível, devido a obstáculos, emaranhados e ameaças com que os espermas se deparam durante esta competitiva e maravilhosa corrida, a qual nos possibilita a oportunidade de existir. Um dos desafios encontrado pelos espermatozoides, segundo Drauzio, é que há o momento certo para os espermatozoides avançarem no útero, o momento em que a mulher se encontra fértil. Nesse período, os hormônios amolecem o muco, que se transforma numa espécie de escada. Um detalhe, não é fácil subir por ela, sendo um emaranhado confuso de filamentos. Só os melhores nadadores encontram o caminho certo. Drauzio Varella, 2012. Ilustração do filme A Grande Corrida da Vida 1. Uma atividade complementar, assista ao vídeo A Grande Corrida da Vida. Acesse https://www.youtube.com/watch.v=sgin3fe. Capítulo 2. Resiliência mental. A era em que vivemos apresenta características peculiares, sendo o tempo e a velocidade das mudanças fatores que dominam nosso ritmo de vida.
Nosso meio se tornou mais competitivo, seletivo e extremamente desafiador, sendo necessária a adaptação a estes elementos. Assim como na grande corrida dos espermatozoides pela vida, até os dias atuais estes dois termos, tempo e velocidade das mudanças, continuam presentes no nosso dia a dia. E na hora de definir em qual era vivemos, fala-se tanto em a era disso ou a era daquilo. Para alguns filósofos, é difícil definir se vivemos na era moderna ou pós-moderna. O que se sabe é que sofremos profundas alterações na forma de viver. Porém, há algo que se mantém: a busca pela felicidade e a atitude de amenizar o sofrimento. Para alguns, o termo felicidade está cada vez mais distante e para outros, é um objetivo almejado e alcançado. Considera-se que as mudanças proporcionam resultados ora positivos, ora negativos, dependendo da realidade e ponto de vista de cada indivíduo. Podemos citar algumas mudanças que, na prática, são ambivalentes, como a globalização, o avanço da tecnologia, a inovação, as novas competências necessárias, o conhecimento constante e atualizado, a inteligência, a habilidade, a visão holística, a capacidade de análise dos fatos, a tomada de decisão, a religião, a economia, a política, a saúde, a educação e a estabilidade futura, tão ameaçada. Supõe-se, em resposta a estas espécies citadas acima, que a habilidade relevante e fundamental a se desenvolver em nosso dia a dia é a resiliência mental. Julga-se ser algo indispensável a qualquer ser humano, pois é através dela que as pessoas se desenvolvem diante de suas circunstâncias de maneira saudável, devido às habilidades e potencialidades para vencer os conflitos da psique, a fim de corresponder às expectativas e exigências individuais e coletivas. E, cá para nós, é de fato algo desafiador. Mas quem é focado, determinado, resiliente, este sim se mantém firme no propósito em avançar a linha de chegada e se tornar vitorioso. É como na corrida dos espermatozoides, somente um foi resiliente e capacitado a ponto de ser um vencedor durante a fecundação para se dar a origem da vida. Foram momentos de luta ferrenha, porém um ser determinado a superar os limites e ser um vencedor é o que faz toda a diferença. É necessário ser consciente dos avanços tecnológicos, da globalização, de fatores que irão influenciar e transformar nossa realidade. Cada vez mais somos colocados na parede, e há uma enorme exigência de adaptação às mudanças ocorridas em uma velocidade surreal. No mundo contemporâneo já é possível manipular os genes humanos, onde pais podem escolher diversas características que referem à personalidade, habilidades artísticas e atléticas dos filhos, tornando necessário a criação de instrumentos jurídicos que regulem tais situações, com o objetivo de garantir o respeito à dignidade humana. Brauner e Liedtke, 2009, p. 42. Isto serve para nos orientar a cada dia que lidamos com desafios estarrecedores que exigem de nós lutar pelo conhecimento favorável à vida de qualidade, nos auxiliando a sair do emaranhado que surgiu desde a era moderna e estará presente na era pós-moderna, fazendo com que as relações humanas e afinidades políticas percam a consistência e a estabilidade, dando sentido ao que Bauman considerou a modernidade sólida, que deixa de existir e em seu lugar surge a modernidade líquida. Em sua maioria, tudo passa a ser instável, volátil, virtual. Por outro lado, vale ressaltar a hipermodernidade conceituada por Lipovetsky, que é caracterizada pela cultura do excesso, em que todas as coisas se tornam intensas e urgentes. Com movimentos constantes e o ritmo quase dissociado das faculdades intelectuais e morais, o tempo passa a ser provisório, e a flexibilidade e a fluidez aparecem como tentativas de acompanhar essa velocidade. Observa-se um termo citado acima que se associa com o termo resiliência, a flexibilidade. Vamos conceituar essa palavra, que nos últimos 20 anos vem conquistando espaço nos círculos acadêmicos de psicologia e em palestras de coaching de desenvolvimento pessoal e profissional. A palavra resiliência tem sua origem na física e engenharia, sendo Thomas Young um dos seus precursores. Neste caso, resiliência é a capacidade de um material absorver energia mecânica em regime elástico, ou resistir à energia mecânica absorvida, por unidade de volume e readquirir a forma original quando retirada a carga que provocou a deformação. No caso do metal, quanto mais resiliente for, menos frágil este será. Nas ciências humanas, a resiliência pode ser definida inicialmente como a capacidade que alguns indivíduos apresentam de superar as adversidades da vida. Hoje, quase tudo se tornou instável. Constantemente buscamos remodelar permanentemente aquilo que nos influencia física, psicológica e intelectualmente a ponto de promover mudanças ou transformações. Por momentos, passamos a viver com amnésia generalizada pela presente insegurança. Quantas vezes somos testados a nos mantermos íntegros e inalterados diante das tensões e atritos aos quais somos submetidos? É como se ocorresse um teste de resiliência, assim como ocorre com a propriedade dos materiais.
Qualquer material sólido, mediante forças externas, tem a possibilidade de se deformar. Conforme a resposta de um material a cargas externas sem fraturar ou deformar sob uma tração, compressão, flexão ou torção realizada, denomina-se essa propriedade mecânica resiliência. Esta é determinada após os ensaios mecânicos realizados a partir de corpo de prova, infoescola. Diante de uma carga que nos é colocada psicologicamente sentimos muito, inicialmente, mas depois nos atentamos a estudá-las e analisá-las. Sentimos a necessidade de ir a um laboratório da mente e desenvolver uma pesquisa das propriedades mecânicas necessárias para tornar-nos mais resilientes. Ali, a prova pode ocorrer de várias formas e em diversas situações. Leva tempo, mas insistimos em uma busca incessante para entender as propriedades existentes e que necessitamos desenvolver. Por vezes, é como se estivéssemos em uma academia, malhando e desenvolvendo a propriedade mecânica da resiliência no nosso cérebro. A resiliência é capaz de nos tornar mais flexíveis, capazes de resistir às cargas impostas e voltar ao nosso estado original mais fortes, maduros, sensatos, assertivos, eficientes e eficazes. Nos tornamos menos frágeis, assim como o metal. Desta forma, vale ressaltar o que apresentamos anteriormente e reforçar o conceito de resiliência. O Dicionário de Língua Inglesa Longman Dictionary of Contemporary English, 1995, oferece duas definições de resiliência, sendo a primeira a habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades, etc., resiliência de caráter. A segunda definição afirma que resiliência é a habilidade de uma substância retornar à sua forma original quando a pressão é removida, flexibilidade. Desta forma, verifica-se a prioridade ou maior familiaridade do uso do termo em fenômenos humanos, apontando em primeiro plano a definição neste sentido ao se referir à resiliência como os processos que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações, Yunis e Simansky, 2001 e Yunis, 2001 e Tavares, 2001. Uma frase de Freud que representa o conceito resiliência muito bem é: somos feitos de carne, mas somos obrigados a viver como se fossemos de ferro. Não podemos nos esquecer da flexibilidade, que possibilita que o material que sofreu a carga volte ao estado original. Fonte: Google Imagens. Capítulo 3. O ser resiliente. Mas também autêntico. Como pessoas, nos relacionamos com nossos familiares, parceiros, equipe de trabalho, grupos e em sociedade. Dentro destes relacionamentos, nos deparamos com normas, diretrizes, hierarquias, atribuições, desafios, aperfeiçoamento. Enquanto cidadãos, temos direitos e deveres. Saímos do individual para o coletivo, e isso possibilita o conhecimento de diferenças de personalidade, crença, valores, princípios e etc. E isto pode ser favorável a conflitos, que são necessários para nosso desenvolvimento, crescimento e maturidade. Há situações de subordinação que se fazem necessárias para a ordem e o progresso dos processos e serviços realizados, mas um valor primordial é o respeito pela dignidade humana. O fato de ser resiliente não significa que seremos seres submissos em situações que desconsideram o valor do respeito. Este deve ser mútuo. Há a necessidade de prezarmos por este valor, e isto é ser resiliente e autêntico. Lembre-se, só será possível a soma de um relacionamento se houver respeito e responsabilidade. Diante de situações conflitantes, temos de ter resiliência para lidar com a situação-problema, mas também ser autênticos em nossos pronunciamentos. Ponto de vista de forma coerente e justa. Ser forte não é se sujeitar a cargas psicológicas o tempo todo, elas irão deformar e interferir em nossa dignidade e equilíbrio emocional, pois em algum momento a balança pesa, as injúrias sofridas sobrecarregam e há um desequilíbrio, quando podemos apresentar transtornos da psique, como surto, depressão, síndromes etc. Em contrapartida vem a resiliência e a autenticidade para equilibrar determinada situação-problema. Me lembro de uma experiência em um dos locais em que já trabalhei e que é comum ocorrer em um ambiente de trabalho. Todos nós temos em mente um colega de trabalho que anseia pelo domínio dos demais, pelo controle de toda a situação. Constantemente essa pessoa quer impor uma carga e opressão e, muitas vezes, o objetivo é só se ver satisfeito em oprimir, dominar o outro. Infelizmente encontramos pessoas assim também na família, nas instituições políticas, nas empresas. Capítulo 4. Mente e cérebro blindados. Segundo estudiosos, o cérebro controla todos os aspectos dos seres humanos e é o dispositivo mais complicado do universo. Afirma-se que existe a possibilidade de torná-lo mal ou benéfico. A partir desta informação, decidi pesquisar sobre este valioso órgão a fim de desvendar o pouco que se sabe sobre ele.
Afinal, ele é o órgão responsável por gerar todo o comportamento humano. Sendo assim, julga-se que o que se descobrir sobre ele resultará em conhecimentos necessários para transformá-lo e treiná-lo diante das situações que necessitam ser ultrapassadas e vencer os limites, além de superar os desafios que nos afrontam e confrontam no nosso dia a dia. Portanto, não basta adquirir o conhecimento sobre o cérebro, faz-se necessário treiná-lo para alcançar os resultados satisfatórios diante de tantas adversidades. Portanto, considera-se essencial blindar o cérebro, vamos aprender os elementos essenciais para isso. Mente e cérebro blindados. Percepção, visão mais motivação igual atitude e poder de decisão. Observa-se que o ciclo no gráfico que desenvolvi para a mente blindada se inicia com a motivação. Confesso que a motivação é algo que admiro e procuro valorizar tanto em mim quanto nas pessoas que estão à minha volta. Constantemente no meu convívio familiar, profissional, ciclo de amizades, educacional, religioso, entre outros, procuro contagiar as pessoas com energia positiva. Sou determinada em não ser influenciada por aquilo que me faz perder a visão e o foco. Isto é uma atitude de autodisciplina e devemos lembrar que, quando falamos em disciplina, devemos estar atentos, pois, como diz o provérbio, a maioria das vezes nosso pior inimigo somos nós mesmos. Quantas vezes afirmamos conosco a data de iniciar os estudos, a data para iniciar a dieta e muitas outras coisas, mas o que ocorre em maior parte é a dificuldade em colocar em prática o que falamos ou projetamos fazer. Quantas vezes alimentamos pensamentos negativos ao invés de eliminá-los e procurar todos os dias exercitar a mente, a dar ênfase nos pensamentos positivos? Portanto, para alcançar resultados satisfatórios considera-se relevante desenvolver a habilidade de autodisciplina e, simultaneamente, a automotivação, através da visão focada naquilo que é positivo. Considera-se estas habilidades adquiridas como virtudes, pois cotidianamente é de se observar que, infelizmente, há presença de vários fatores na sociedade que são utilizados para influenciar de maneira negativa nossas decisões e atitudes. Julga-se ser este um dos motivos de nos apegarmos mais ao negativo que o positivo, já que há mais influência negativa que positiva. Sendo assim, decidi andar na contramão e incentivar tanto a mim, quanto as pessoas à minha volta e que querem descobrir o valor de si mesmas, a acreditarem nelas mesmas, em sua capacidade, a desbravar o desconhecido, a dar asas à imaginação, a aprender com os erros e superar o medo, que, além disso, ter uma qualidade de vida agradável e de sucesso. Porém, observei que, por mais que algo no ambiente externo proporcione a motivação, isto só funciona a curto prazo. Então, o segredo de permanecer é a automotivação, por ser um impulso interno, de longo prazo, que não é condicionado pelo meio externo. No decorrer dos dias, meses e anos lidamos com vitórias, perdas, aprendizados, ensinamentos, desafios e superações. Mas a atitude de nos automotivar, determinando que tudo ocorrerá da melhor forma, e isto, sim, fará diferença. Por isso, procuro aplicar esta regra em minha vida e contagiar as pessoas que percebo a necessidade de desenvolver o processo da automotivação. Sinto-me realizada quando vejo que a energia positiva que compartilhei com várias pessoas serviu para despertá-las da importância da automotivação como fator essencial para levá-las a vencer e superar os desafios que as confrontam e afrontam. Hoje boa parte destas pessoas retomaram os estudos, reconciliaram-se com pessoas com quem havia rompido relacionamento, algumas venceram a depressão, outras pessoas abriram seu próprio negócio. Há pessoas que ingressaram no ensino superior, e um dos ocorridos que muito me alegrou foi o fato de haver pessoas que descobriram o valor próprio e que passaram a acreditar em si mesmas e foram até o final, não porque eu as motivei, mas porque alimentaram o desejo de vencer e ir até o fim com foco e persistência a fim de concretizar seus objetivos. Olha que bacana, elas não desistiram. Isto foi tão gratificante que decidi escrever este livro com o intuito de alcançar o maior número de pessoas e poder contribuir com algo de bom e especial na vida delas. Este livro é um projeto que já tenho em minhas telas mentais. Vejo momentos maravilhosos, palestrando para pessoas no mundo todo e compartilhando com elas as melhores experiências já vividas, e aprenderemos juntos a conhecer nossos próprios pensamentos, selecionando-os para nos servirmos dos melhores. Desta forma, tenho como base os conteúdos da logosofia como conceitos enriquecedores para colaborar na compreensão do ser de forma holística. Na logosofia, afirma-se que, quando sabe que pode criar pensamentos próprios, em vez de usar os alheios, e exercita a sua faculdade de pensar, já está de posse de uma chave para dominar seu campo mental e estabelecer suas defesas mentais. Sobrescrito 1. Esta é minha proposta, como Cristiane Cardoso, escritora, diz: quem não pensa torna-se escravo de quem pensa.
Por isso convido você a aprender a usar e treinar este maravilhoso órgão, o cérebro, e desenvolver a automotivação para entrarmos em uma nova aventura e desfrutar desta viagem enquanto há vida. Quero fazer diferença na minha geração, quero disseminar o que aprendi. Quantas dores, aflições, tristezas, angústias e dificuldades já passei. Mas sobrevivi. Fui forjada, decidi pensar por mim mesma. Como é agradável! Agora só me resta compartilhar os aprendizados da vida e fazer a diferença de forma eficaz. Quero cumprir o legado. Petote diz em seu livro que a humanidade hoje, mais do que nunca, necessita de homens conscientes, de pessoas que pensam e saibam pensar bem. Pois, sendo assim, esses ensinarão os outros a fazer o mesmo. Automotivação propulsora para a transformação da mente. Acredito que seja esta a minha missão aqui na Terra. Neste livro compartilho experiências que me tornaram uma pessoa melhor, uma pessoa que treina a mente para interagir melhor os valores próprios com a realidade deste tempo, o qual considero pós-moderno. Apesar de ser um desafio, confesso que estou superando as diferenças com muita tranquilidade e aprendendo a aprender com elas, tornando-as, assim, uma riqueza valiosa. Poder-se-ia considerar, até mesmo, uma virtude alcançada. Motivação e visão são fatores essenciais para a realização. Grave isto. Supõe-se que a automotivação é a propulsora para a transformação da mente, pois a partir dela somos capazes de traçar objetivos e alcançar os resultados positivos da situação ou os procedimentos necessários para superar os obstáculos. Portanto, deve-se estar atento ao que estimula a motivação. Conforme Chavenato, 1999, motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um comportamento específico, podendo este impulso à ação ser provocado por um estímulo externo, provindo do ambiente, motivação extrínseca, ou também ser gerado internamente nos processos mentais, motivação intrínseca. Este é meu desafio a você, leitor, propiciar em você o desejo de buscar e desenvolver a capacidade de se automotivar, pois é uma das mais desejadas habilidades humanas, além de ser um ponto forte que nos leva a vencer e superar os desafios. Isto se confirma com as atitudes positivas dos homens e mulheres que marcaram a história. Parafraseando. Quando uma pessoa consegue encontrar a motivação dentro de si mesma, rompe barreiras, porque literalmente não depende de ninguém para lhe dar um incentivo, não espera que as condições da vida sejam favoráveis, não deposita sua confiança no governo para que ela possa tomar uma atitude na vida. Ela simplesmente possui uma força misteriosa que lhe impulsiona para frente. Supõe-se que a automotivação é a única verdadeira forma de motivação, que desencadeia a determinação e concretização do que se sonha. Nota-se que qualquer outra forma de se motivar através de uma fonte externa é artificial, efêmera e condicional. Quando a motivação é através de um input externo, torna-se dependente daquele incentivo para agir. A motivação simplesmente se perde quando esse incentivo é retirado. Por outro lado, a pessoa automotivada a não condicionar sua vontade à ação a um elemento externo coloca em si mesma toda a responsabilidade pela manutenção da energia que a impulsiona, pois ela está desafiando a ela mesma, ela não estará realizando a ação e efeito de se comparar, simplesmente foi capaz de se automotivar, planejar algo, traçar as metas e cronogramas, se comprometer a estas metas com foco e determinação e romper as barreiras necessárias. Essas atitudes resultarão na concretização, ou seja, vitória e ou sucesso. E isto é extraordinário. Afirma-se ser este o verdadeiro segredo ou enigma da vida. Hoje quero ser melhor que ontem. Nota-se que estamos inseridos em uma esfera onde existem pessoas designadas a normatizar, presidir, dirigir, supervisionar, coordenar e liderar as ações que serão executadas a fim de atender uma finalidade, como fazer um produto ou serviço que envolverá uma arquitetura organizacional, processos, sistematizações, o pessoal, etc. Tudo isto é focado em um determinado projeto, o qual foi planejado para se tornar algo real, baseado em organização que seja humana, que possua alma, coração, vibração e entusiasmo. Somos contratados para participar de visões ou projetos de grandes empreendedores, como também dos projetos de políticas públicas, projetos que geram empregos, transformações, riquezas e satisfação em inúmeras pessoas. Proporciona-se, assim, um mundo melhor para todos. Mas é preciso reconhecer. Todos eles, para transformar um projeto em realidade, traçam metas, comprometem-se com essas metas, além de focar e determinar como tudo se concretizará, apesar das barreiras, obstáculos e dificuldades que surgem. Abílio Diniz, no CEO Summit 2011, Endeavor Brasil, afirmou: "Hoje quero ser melhor que ontem." Isto nos mostra uma determinação motivacional intrínseca.
Ele não referiu a algo que a empresa, o governo ou a família exigiu dele, mas sim ele mesmo, que quer ser melhor a cada dia, ou seja, superar, ter uma trajetória ascendente. Resiliência mental, blindando a mente. Fonte: Google Imagens. O que Bill Gates tem diferente de você? É relevante mencionar o milionário Bill Gates, pois ele é um exemplo de automotivação e decisão. Bill começou como um adolescente tímido e obcecado por computadores e terminou como o homem mais rico do mundo. É sabido que ele decidiu não curtir o mundo dos ricos e famosos, não valoriza conforto e status, e sim a liberdade. Amigos afirmam que o dinheiro é quase um aborrecimento para ele. Isto nos mostra que homens milionários, de grandes negócios e talentosos, o que eles têm em comum é a automotivação, a decisão exata de busca pela liberdade financeira e, com isto, trabalham a observação, visão, atitude, comprometimento, foco e determinação. Observa-se que a riqueza que Bill Gates possui não serve de pretexto para que ele venha se acomodar com a fama, pois este não é seu estilo. Bill adquiriu raízes. Conforme documentários, a descrição é de que sua mãe era de uma personalidade forte, que não se deixava influenciar, mas contagiava as pessoas à sua volta. Afirma-se que ela era uma pessoa profundamente determinada. Um valor agregado de suas raízes, que pressupõe-se fazer a diferença, é o ato de banir a ostentação das riquezas. Isto só é possível a um ser automotivado, com visão, foco e determinado para a missão a qual se compromete realizar enquanto há vida. Muitas das vezes Bill é querido e respeitado, e em outras, odiado e insultado. Portanto, observa-se que estas forças externas não influenciam a sua automotivação. Se sim, acredito que agregam de forma positiva, analisando-as e, quando necessário, aprendendo com as negativas. Ele é determinado e focado na visão daquilo que gosta de fazer, indiferente ao que contradiz as suas expectativas. Verifica-se que as situações desafiadoras que estes empreendedores citados passam, assim como qualquer outro de sucesso, não servem para ficarem se lamentando, mas sim, para analisá-las e aprender sobre as falhas, a partir das quais desenvolve as competências necessárias a fim de equilibrar a situação e superá-la. Desta forma, considera-se que estão treinando o cérebro para aumentar as habilidades intelectuais e as competências que irão preencher as lacunas observadas, a fim de evitar os erros acometidos. Logo, vale ressaltar sobre a observação-visão. Capítulo 5. Visão X-Vista. Cerca de 80% de tudo que percebemos chega ao cérebro pela visão. A oportunidade de observar e enxergar é restrita para algumas pessoas que sofrem de cegueira. Porém, há aquelas que, apesar de sofrer de cegueira, mantêm a visão, desempenhando suas atividades com eficiência e eficácia. Os que não possuem esta restrição têm, todos os dias, a oportunidade de perceber a luz do sol, que possibilita a compreensão do mundo ao seu redor. Mas também têm de desafiar tudo aquilo que é atraído por suas vistas de forma negativa. Eis a questão de se basear na visão e não nas vistas, pois a visão, apesar da cegueira, não se perde. Muitas das vezes há pessoas com vistas normais e que não têm visão. Tornam-se sem direção, mal-sucedidas, descontroladas, desmotivadas, não realizadas. Já é sabido que a maioria do que avistamos nos meios de comunicação é negativo e desmotivador. Portanto, faz-se necessário buscar a visão. Por outro lado, apesar das pessoas sofrerem restrição da vista, isso não as impossibilita de sentir o calor do sol e usufruir o melhor que a vida pode proporcionar. Ter visão do futuro promissor, isso é fantástico. Ao percebermos o mundo à nossa frente, seja pelas vistas ou pelo toque, podemos sentir, interpretar e desfrutar da beleza que está em volta. Para os que não possuem a restrição das vistas, os olhos são uma janela para a inteligência. Nossa consciência. Muitos dizem que é a janela da alma. Visão X-Vista. Fonte: Google Imagens. Para os que sofrem a restrição da vista, os olhos são o desafio de superação e o verdadeiro exemplo de automotivação e expressão da visão. É comum uma criança que possui essa restrição das vistas ter de se esforçar e sacrificar para superá-la. Muitas vezes, ao invés de brincar, necessitam investir este tempo em decifrar os pontinhos do braille. Porém, através da percepção nascida de esforços mentais e físicos, de superar todas as dificuldades que surgem pela restrição da vista, estas pessoas atraem para si experiências maravilhosas. Ou seja, elas obtêm a visão, apesar de sofrerem deficiência da vista. Alfabetizam-se, se conceituam, preparam-se para o futuro. Segundo o Dr. Miles Monroe, a visão é a fonte da esperança, ela é o fundamento da coragem.
Tanto o indivíduo com restrição quanto aquele sem restrição expressa, através dos olhos, os sentimentos e emoções, os quais ocorrem a partir do momento que visualiza fisicamente ou mentalmente uma situação ou logo, se expõe através das atitudes à superação ou frustração destes. Sendo assim, julga-se que todos são desafiados a desenvolver e exercitar a visão, a transformação da mente diante das adversidades, com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios. Isto ocorre através do pensamento positivo, automotivação. Desta forma, pode-se fazer, ser e, por último, ter tudo o que quiser. Um exemplo disso é a biografia do norte-americano Michael Jordan, ex-jogador profissional de basquete. Outro fator relevante que vale a pena ser considerado é a crença religiosa em um ser superior capaz de realizar milagres. Pessoas com doenças incuráveis, vícios, doenças psicossomáticas e somatização recebem milagres, curas. 2. A partir deste momento, você pode utilizá-lo e tornar seus ideais em algo real. Isto é possível, basta você acreditar. Não é à toa que o marketing utilizado nas redes sociais é de grande relevância para tornar o negócio rentável. Analise o seguinte: quantas vezes uma propaganda de determinado alimento, vestuário, imóvel, carro, produto ou serviço de uma determinada organização que divulgou este produto ou serviço em rede social ou através da mídia fez com que nós o atraíssemos para nossas vidas, devido às imagens que guardamos em nossas mentes, as quais desenvolveram o desejo de obtê-las. Por outro lado, observa-se a existência de pessoas que superaram situações e problemas por estarem automotivadas por um determinado objetivo e, diante de quaisquer dificuldades e barreiras, elas foram capazes de superar. O segredo? Já havia uma motivação intrínseca para certo ideal. A partir daí, passaram a observar, visualizar tudo o que estava envolvido neste ideal. Tiveram a atitude de perseguir este ideal de maneira comprometida, com foco e determinação. Sabe qual foi o resultado? A conquista. O ideal tornou-se real. Isso não é mágica, é o resultado de quem acredita que o universo está à nossa disposição para nos servir e treinar, a mente desenvolvendo a crença em si mesmo e a confiança de que tudo coopera para que o ideal se torne real. Para isso, é necessário reformular nossos pensamentos com relação às ações que não ocorreram da forma que esperávamos e, em seguida, reformular o treinamento de nosso cérebro, praticando exercícios específicos que atendam a problemas ou situações incompatíveis. 2 trecho retirado do livro Barney, Rhonda. O Segredo. Rio de Janeiro, Ediouro, 2007. 198 p. Carvalho, Ana. A representação do conhecimento segundo a teoria da flexibilidade cognitiva. Revista Portuguesa de Educação. Portugal, 2000. Capítulo 6. Resiliência mental. Treinando o cérebro para blindar a mente. Fonte: Google Imagens. Irei ilustrar agora a situação de pessoas que se sentem motivadas a se vincular com organizações como a Marinha. Afirma-se que o melhor lugar para explorar como o medo afeta o cérebro é o comando de séries especiais da Marinha em San Diego, na Califórnia. Sabemos que o ingresso na Marinha do Brasil para provimento no quadro funcional efetivo de carreira atrai muitos jovens. O mesmo ocorre nas instituições equivalentes ao redor do mundo. Segundo especialistas, dos 140 candidatos que iniciam o curso, em média, apenas 36 chegam ao final. Isto nos mostra que a minoria, além da automotivação, superou o desafio de manter o foco e a determinação para alcançar seus objetivos. Os 36 recrutas que superaram foram capazes de adaptar o cérebro às exigências da função. Podemos dizer que eles venceram seus próprios limites, escalando as fortalezas para conquistar o objetivo. O método utilizado neste treinamento é uma lição de superação de vida. Nele, os recrutas são treinados para modificar a maneira como o cérebro reage ao medo. Como parte da motivação extrínseca, usam-se palavras de atenção. Treinar o cérebro para adquirir resiliência mental igual blindar a mente. O cérebro é o músculo mais forte do corpo. Exercite-o para atingir a alta performance, sobreviver e resistir a qualquer situação que ameace a sua vida. Fonte: Google Imagens. Desde o primeiro dia de treinamento, os alunos são introduzidos ao caos absoluto. E por que estou ilustrando esta situação? Para mostrar que as situações que atraímos para nossas vidas estão associadas com a nossa percepção sobre elas, o que pode resultar em fatores negativos e desastrosos ou positivos e satisfatórios. Um dos fatores que está associado a erros e falhas é o medo. Desta forma, a capacidade de controlar esses impulsos é extremamente importante. No nosso cérebro existe o sistema límbico, importante para o processamento de emoções.
Dentro deste sistema estão as amígdalas cerebrais, são o centro de comando que transmite nossas reações emocionais ao cérebro. Dentre estas reações, o medo é uma das mais simples e fortes, sendo uma emoção primitiva que todos sentimos. As amígdalas cerebrais ativam o botão do pânico, por ser uma das regiões mais interconectadas do cérebro. Sendo assim, ela passa a enviar sinais a partes do tronco encefálico, provocando várias reações no organismo. É comum ter suor em demasia, sentir o coração disparar, a pessoa pode ficar sem ação ou, então, sair correndo. Por incrível que pareça, existem treinamentos e métodos mentais que podem possibilitar a superação desta reação emocional provinda das amígdalas. Fonte: Google Imagens. Há um exercício desenvolvido pela Marinha em San Diego, na Califórnia, parte do sistema de defesa em áreas restritas, em que é colocado nos recrutas capuz. É uma maneira de condicionar os recrutas a controlar os sinais da amígdala cerebral. Durante este exercício são utilizados equipamentos e os alunos ficam cegos e surdos. Em seguida, os instrutores montam o cenário e, então, o capuz é retirado e o aluno terá de reagir a uma situação, que varia desde um ataque letal a um simples esclarecimento de informação. Os recrutas precisam reagir em uma fração de segundo. Desta forma, precisam pensar e refletir imediatamente sobre as ações que podem tomar, e às vezes a reação correta deve ser veloz e letal. Às vezes, não é violenta. Portanto, observa-se que estes recrutas precisam tomar decisões num piscar de olhos, devido a situações de perigo que acontecem em um instante. Eles procuram apresentar o fato de que o pânico será cada vez menos viável ao longo da sua carreira. Estes alunos são expostos a situações assustadoras para que se acostumem com elas e possam reagir quando eles as encontrarem. Normalmente, os recrutas passam por treinamentos que testam suas vontades, forças e coragem, e alguns conseguem alcançar, mas outros, não. Isto se faz necessário, pois, afinal, são eles integrantes de um determinado grupo de forças especiais, como em um documentário em que um soldado russo que integrou as forças especiais russas disse: "Você não se qualifica para uma boina vermelha, você tem que ganhá-la. Somente o dono pode utilizá-la. Há aqueles que podem olhá-la, porém, não podem tocá-la. A ordem é que, quando se tem a missão, você poderá tocá-la quantas vezes quiser. Só se sabe o valor desta boina aquele que viveu, sentiu na pele e encontrou automotivação para superar", afirma um soldado. O outro diz que você a beija, a coloca. Você grita as palavras sagradas para servir as forças especiais da Federação Russa. Há um texto sobre o tema que afirma que não é apenas uma boina, é uma boina. Para o autor, não é apenas uma boina e sim uma cobertura, conforme o militarismo. O texto também se refere à questão de que não se trata de um adorno utilizado somente pelo militarismo, mas ela está presente na história da humanidade encobrindo desde pintores e artistas únicos, as tropas de bravos homens. O interessante de ser considerada pelo militarismo como cobertura é devido a questões estratégicas, como proteção com versatilidade, por cumprir aspectos táticos com mais eficácia, etc. Assim, o ato de criar a resiliência mental através do treinamento do cérebro a fim de superar os desafios promove uma cobertura, blindando o cérebro e tornando pessoas com alta performance fortes o suficiente para resistirem a diversas situações que fazem com que se sintam ameaçadas. Analisa-se que a visão e a audição, como partes sensitivas do cérebro, são consideradas partes especiais, pois é através delas que nos é concedido o poder de atrair grande parcela das coisas. Pode-se dizer que toda pessoa que descobre o segredo de trabalhar essas partes sensitivas especiais se torna também especial. Isso é possível a partir do desenvolvimento de uma visão e uma audição crítica. Desafiadas, elas não permanecem programadas para arquivar apenas o que contribui para a manutenção do que já está traçado e limitado. Desafiar o medo, o desconhecido, a estabilidade. Sair da zona de conforto a fim de desbravar o novo e celebrar uma nova vida, uma nova oportunidade. Lembre-se. Visão e audição, dois sentidos que favorecem a observação das coisas e situações, ao serem trabalhadas de maneira inteligente, possibilitam a conquista, a realização e o sucesso. Mas, para a realização, além da atitude, faz-se necessária a determinação, bem como o foco até o final, sem permitir que nenhuma situação o distraia daquilo que se está determinado a fazer. Fonte: Google Imagens. Percebe-se que os soldados das forças especiais são especiais porque passaram por treinamentos especiais. E isto é extraordinário. O que estes soldados necessitam é um comportamento exemplar e uma ótima memória. Eles precisam ser capazes de pensar e agir com clareza diante de situações ameaçadoras. Isso é possível porque, segundo os cientistas, com a evolução humana uma outra parte do cérebro, o córtex, passou a processar o medo.
O córtex é formado por um corpo de neurônio, ele recebe as informações, interpreta-as e as associa, desencadeando uma resposta motora. O córtex é responsável pela memorização de toda a informação que se recebe, é responsável tanto pela memória de curto prazo quanto pela memória de longo prazo, sendo estas informações gravadas através de sinapses. Existem áreas sensitivas primárias, as quais processam as informações sensitivas especiais. Um exemplo é a informação da visão, que é uma informação sensitiva especial. Ela chega no córtex visual primário, depois é conduzida para o córtex visual secundário, onde será interpretada e onde dará sentido para aquela imagem que foi interpretada. Outra área que se considera relevante é o córtex auditivo. Toda informação auditiva chega ao córtex auditivo primário e, logo depois, passa para o córtex auditivo secundário a fim de que estas informações sejam interpretadas. Capítulo 7. Foco mais determinação igual realização. Quando nos referimos à palavra foco, tem-se por significado a visão de um objetivo bem definido. A expressão ter foco significa ter um objetivo, desenvolvendo um planejamento, com organização e persistência para atingir as metas e alcançar os resultados almejados. Irei compartilhar uma dinâmica que minha gerente do ramo de venda em negócios imobiliários realizou com nossa equipe. Como tenho o hábito de refletir sobre tudo o que ocorre no meu cotidiano, serviu para meu desenvolvimento. Julgo que poderá servir como exemplo também para você, leitor. A dinâmica era seguinte: fomos divididos em 2 grupos, um de frente para o outro. Ela orientou as ações que deveríamos realizar para a dinâmica da seguinte forma: o primeiro grupo a princípio cita o número 1, o outro grupo, em seguida, no número 2 dava 2 pulos, o primeiro grupo, no 3, dava uma reboladinha. Depois, ela mudava as ações, por exemplo, no número 1 o primeiro grupo bate palmas, em seguida, no 2, o outro grupo falava 2, e, no número 3, o primeiro grupo dava uma volta de 360 graus. Confesso que, à medida que ela apressava nas solicitações das sequências dos números e das ações, ficava mais complicado e, em muitos momentos, eu errei e tomei decisões para poder conseguir acertar. Em uma destas decisões para poder acertar, decidi observar o colega e realizar os mesmos movimentos que ele executava, porém, entre um e outro, ele também errava. Foi então que decidi ouvir as orientações, assimilar estas orientações e praticar com cautela. Aí, sim, consegui realizar as ações solicitadas juntamente com meus colegas, de forma correta. Diante disso, o que concluímos? A princípio, estávamos com um determinado objetivo que, de início, foi complicado assimilar e fazer corretamente. No decorrer das ações, repetições, fomos desenvolvendo a habilidade de ouvir, assimilar e executar de forma correta. Nota-se que foi necessário ter foco. Enquanto não ficou nítido o processo da dinâmica, não foi possível acertar. No início, fui apresentada a algo novo, dinâmico e inicialmente me senti sem direção, errante. Mas, no final, me senti segura do que estava fazendo e realizada. Esse é o resultado de se ter foco. É comum, diante de desafios, nos sentirmos desorientados, amedrontados, inseguros. O medo de errar passa a ser um forte sentimento aliado, que perigoso, por sinal. Porém, faz-se necessário desenvolver meios para que possamos nos concentrar, independente das circunstâncias, em situações e problemas que surgem diante daquilo que foi planejado, traçado e alcançar o resultado almejado. Entende-se que o que Bill e Abílio Diniz tenham de diferente é o poder de decisão, atitude, visão, foco e determinação. Ainda para contextualizar o termo foco, considera-se relevante descrever a ação esportiva de base jumper. Trata-se de uma atividade que exige o poder de decisão, atitude, para determinar a realização da ação e focar nos resultados. Lembre-se, tudo começa com o poder de decisão, atitude. Foco mais determinação igual realização. Débora Corgozinho. Resiliência mental, blindando a mente. Foco mais determinação igual realização. Atividade de base jump. Quando analisamos a atividade esportiva de base jump, acredita-se ser este o esporte radical mais perigoso do mundo. Já é sabido que muitos praticantes sofreram acidentes fatais ao realizar esta atividade. Ainda assim, esse esporte tem atraído cada vez mais adeptos. E como ele funciona? Seus praticantes buscam prazer ao se atirarem de penhascos. Observa-se que, na maioria das vezes, são penhascos altos e perigosos. Quando falamos de penhascos, estamos nos referindo a um grande morro de pedras elevadas. Sendo assim, deve haver vontade própria de caminhar por algumas horas, levando o equipamento, que pesa alguns quilogramas. Para se atirar de um penhasco é preciso ter atitude.
Somente os corajosos que têm atitude de saltar, correr o risco, experimentam o prazer de voar. Tudo isto acaba por gastar energia do esportista. A ação de sacrifício exige automotivação, atitude, comprometimento, foco e determinação. Desta forma, analisa-se o local como desafiador. Pois, para se atirar de penhascos, é necessário ter atitude. Somente os corajosos que têm atitude de saltar, correr o risco, experimentam o prazer de voar. Os treinamentos passados por instrutores possibilitam o cérebro ser preparado para superar o desafio, o qual deverá ser vencido a partir de se tomar a atitude de se atirar. Vale considerar que a atitude de saltar é exclusiva do esportista. O instrutor não pode empurrá-lo, é uma escolha dele. O que o instrutor pode fazer diante da dificuldade do esportista saltar é encorajá-lo, mas a decisão é exclusivamente pessoal. Neste caso, treinar o cérebro diante do sentimento de medo vindo da situação visível e real e a voz do consciente, que nos informa que, enquanto seres humanos, não somos totalmente autônomos, pois somos meros mortais. Considera-se a atitude de se atirar do penhasco a atividade mais desafiadora, pois, a princípio, o iniciante desta atividade não experimentou a liberdade de voar, e o que é comum ocorrer são os temores que borbulham por dentro ao pensar que se poderá, a princípio, estar atentando contra a própria vida. Mas os valentes, os corajosos que decidem saltar, o resultado sendo positivo, podemos considerar que foram vencedores, conquistadores de uma experiência prazerosa e, por isso, gritam e alegram-se diante do desafio superado. No momento do salto, é comum os saltadores se automotivarem com pensamentos do tipo calma, vai dar certo, vou conseguir, respira fundo, pense no resultado positivo quando estiver voando e percebendo toda a beleza ao redor. Após saltarem, costumam gritar, que legal! Estou nas alturas. Uau! Uma simples palavra conceitua este processo de vencer o temor e fazer o que a princípio era o ideal do esportista, esta palavra é determinação. Isto é show! Isto é elogiável. Observa-se que, a partir do momento que o esportista tem atitude, ele supera as várias reações trazidas pelas amígdalas. Ao ativar o botão do pânico, ela permite que a parte do cérebro denominada córtex, local onde ficam as áreas mais nobres, as quais nos fornecem a interpretação daquilo que presenciamos e, neste caso, possibilitam que o esportista, que pretende saltar do precipício, pense nas vantagens e prazer que terá ao desafiar o medo e voar. Diante desta situação, vale ressaltar e assimilar as situações desafiadoras da vida ao penhasco. O penhasco é um grande morro de pedras que se forma a partir de processos da natureza, como o movimento terrestre, a ação da água ou a força gravitacional quando se aplica sobre ladeiras de grande inclinação. Poder-se-ia verificar que, em nossas vidas, temos uma trilha a caminhar, uma viagem a fazer. Algumas pessoas realizam esta trilha ou viagem em um prazo curto, outras em médio e outras em longo prazo. Nesta trilha ou viagem que realizamos, podemos decidir por onde pretendemos trilhar e explorar o desconhecido. Como na natureza a presença do relevo terrestre, além de poder visualizá-lo, podemos aprender sobre as suas formas, como os planaltos, as planícies, as montanhas e as depressões. Raciocina-se que devemos visualizar e aprender sobre os relevos em que estamos em determinados momentos dela, e ainda desbravar aqueles que nos encantam e até mesmo nos desafiam. Na geografia, o conceito de relevo se refere ao conjunto de formas que sobressaem na crosta terrestre, concebidas sob a ação de forças internas e externas denominadas agentes de relevo. Toda forma de relevo tem seu lado positivo e negativo, que deverão ser conhecidos, analisados e explorados por seus habitantes. O que procura conhecê-lo e explorá-lo se torna mais bem-sucedido em sua estadia nestes locais. Isto se dá a partir de um estudo, um planejamento, organização de todos os recursos e habilidades necessárias, a execução das atividades conforme cada estação, situação ou realidade que serão vivenciadas. Dependendo das situações que surgirão, muitos habitantes de determinados locais precisarão de refúgio em outros locais. Imagine habitar penhascos, é desafiador e perigoso. Há locais que a geotécnica considera irregular para a moradia, por apresentar risco a estes habitantes, julga-se que dificilmente se estabelece moradia em penhascos. Confesso que há situações de se considerar curiosas. Já se perguntou por que as águias fazem seu ninho nas alturas do penhasco? Por que um esportista de base jump se sacrifica para chegar ao topo do penhasco? Incrivelmente, é para superar os limites, treinar o cérebro a ir além, pois sabe que será o desafio, a queda que o fará voar. Desafie-se a voar. Você é um ser único, um vencedor por excelência. Os treinamentos farão de você mais resiliente e autêntico. Não jogue a toalha, seja automotivado, tenha atitude, comprometimento, seja focado e determinado sempre. Conclusão.
Esta obra possibilitou concluir que desde a origem da vida a luta pela sobrevivência se faz presente e serve para moldar as formas de vida. Observa-se que a luta esteve presente durante a fecundação. No entanto, fomos o único vencedor por excelência, pois passamos pelo processo de seleção natural de altíssima eficiência, vencendo outros 250 milhões de espermatozoides, vencemos um exército poderoso. Não jogamos a toalha, fizemos questão de valorizar a oportunidade que nos foi apresentada. É relevante salientar que o fato de estar no lugar certo, na hora certa, com conhecimento e habilidade enquanto melhores nadadores, propiciou esse momento espetacular, a fecundação e a origem da vida. Assim como as células masculinas realizaram um movimento no organismo feminino à procura de outra célula feminina, o óvulo, para este encontro houve tantas ocorrências, entre elas uma corrida incrível, em que o esperma capacitado e maduro passou e venceu por excelência, e olha que não foi um processo fácil, visto que o organismo da mulher, através do sistema imunológico, serviu de ameaça, porém, o esperma vencedor, baseado na certeza daquela missão a que se comprometeu e que estava determinado e focado, conquista a vitória. Desta forma, percebemos que ter uma vida é bem coerente com a seguinte definição: estado de atividade incessante, comum aos seres organizados. Isto nos mostra que, enquanto houver vida, estaremos em plena atividade incessante, lutando, avançando, desbravando o desconhecido. Não é fácil, muito pelo contrário, é desafiador. Entende-se que nós e outros seres vivos somos as obras mais fascinantes que já existiu. Quando olhamos ao nosso redor, toda espécie de vida, a diversidade, as habilidades, os aprendizados, tudo isso nos deixa obcecados pela vida. Para todos os seres vivos, a adaptação foi, e continua sendo, essencial. Se há algo necessário para adaptarmos é a resiliência, que tem como sinônimo a flexibilidade. A flexibilidade está associada à habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado original. Quando decidimos ser flexíveis diante das situações, temos a convicção de que aquela pressão-carga imposta é somente para trabalhar nossa mentalidade, permitindo-nos fazer os exercícios, as lições de casa, a fim de sermos aprovados e melhorarmos. Após todo o estresse, o resiliente volta ao estado original, porém mais forte e preparado. Com uma nova mentalidade. Os valores agregados depois destas tensões, pressões e desafios nos tornam especialistas. Temos a atitude de nos automotivar, passamos a ser independentes, autônomos, autênticos. Sabemos que o ato de observar, fazer leitura do nosso entorno em 360 graus é essencial, pois não nos sentiremos satisfeitos pelas vistas, mas passaremos a ter visão do ideal, o qual será planejado, organizado, executado, controlado e avaliado para se tornar real. Não nos renderemos a contratempos e desfavorecimentos. Partiremos para cima com poder de decisão, valorizando e trabalhando as partes sensitivas especiais do cérebro, promovendo a resistência e resiliência mental. Estaremos atentos a informações que valorizamos e que permitimos agregar, pois informação passada é estratégia trabalhada. A informação é algo de grande importância, ainda mais por vivermos em pleno século XXI. Porém, precisamos nos policiar e disciplinar quanto às informações transmitidas e recebidas. Tanto para o transmissor quanto para o receptor das informações, a veracidade dos fatos e essência do conteúdo faz toda a diferença. Isto quer dizer, duvide do que ouve, ainda mais se for algo negativo, que não irá somar. Jamais permita que uma informação faça você desistir. Decida ouvir, buscar conhecimento sobre o que foi informado, analisar e só depois tomar a decisão assertiva de absorvê-la. É comum as pessoas se sentirem sobrecarregadas psicologicamente por absorver informações negativas transmitidas em jornais, TV, redes sociais e outros meios de comunicação, mas o ato de duvidar, de não permitir que estas informações venenosas sejam um meio de lhe fazer perder a visão, é de suma importância. Não abra mão dos seus objetivos, seja sempre determinado e focado no que é seu, não esqueça, é seu. Você sonhou e traçou o excepcional objetivo. O poder de decisão é exclusivamente seu. Para exemplificar o poder de decisão ou atitude, considera-se que o esporte de base jump realiza perfeitamente esta demonstração. Esta atividade tem todos os requisitos para praticar, a princípio a automotivação. Ela começa com o desejo ardente em saltar do penhasco, um desafio e tanto, não é mesmo? Mas essa vontade não é o elemento único, pois os esportistas, antes de saltarem, terão de dedicar e sacrificar tempo de suas vidas para subir esse penhasco, e neste percurso levam uma bagagem com os equipamentos e o que mais for necessário levar. Precisam dedicar tempo para o conhecimento, as técnicas com seu mentor de base jump. É necessário aprimorar o conhecimento de forma eficiente e eficaz,
pois se sabe que na hora de saltar irão necessitar destes, além do equipamento, o seu recurso ferramenta obrigatória para o salto, o qual deve ser inspecionado sempre, pois diante de qualquer falha o que está em jogo é a vida. Quanto à pressão. Por fim, algo crucial e obrigatório é o poder de decisão, a atitude de saltar. Não basta todo o procedimento ser realizado e, no final, o esportista não decidir, ou seja, não ter atitude de pular.